Bom, gente, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre esse conteúdo que a gente viu já nessas duas últimas aulas da gente, que sobre o modo imperativo, tá certo? Que foi como eu expliquei para vocês, que ele é um modo que a gente usa bastante e hoje a gente vai ver ele também de uma forma prática, tá certo? Então, vamos lá. Que es el modo imperativo? El modo imperativo son los verbos que indican a alguien que hace algo de forma directa, ou seja, é aquela pessoa que ela indica aquela ação que está sendo feita de forma direta, ou seja, sem interrupção. O próprio sujeito está praticando a ação. Tá certo? Por exemplo, como a gente pode ver aí, né? Nos exemplos. Com o imperativo formamos frases que tienes como función dar órdenes, pero además también podemos recomendar cosas, dar instruções ou conceder permisso. Que isso a gente já viu na aula da semana passada, que uma das principais funções do modo imperativo, ou como a gente pode dizer, uma das principais classificações que a gente já tem como base é que o modo imperativo ele vai ser aquele modo que ele é mais caracterizado por ordens. É aquele verbo que indica uma ordem, tá bom? Porém, ele existe essas outras instruções também, essas outras recomendações que a gente pode utilizar ele também. E o uso, tá bom? A gente viu o que é, então como a gente pode usar, qual o momento, como e quais as principais utilizações. Usos, recomendar e aconselhar. Exemplo, camina durante 30 minutos, ou seja, que você caminhe durante 30 minutos. A gente está dando, recomendando ou fazendo um conselho, porque a gente sabe que caminhar é bem para a saúde. Dar instruções. Lava bem las manzanas, depois corte-las em 4 troços e meta-las em el forno, tá? Então aqui a gente está dando instruções. Falando nessas instruções, um exemplo melhor que a gente pode usar são as receitas. O modo imperativo ele é muito usado em receitas. Ordenar é outro uso do modo imperativo. Lávate las manos e pon la mesa. Tá vendo? Então a gente tá aqui ordem. O ordem é o básico. Então, tudo aquilo que está relacionado à ordem está relacionado ao modo imperativo. Mensajes publicitários. Exemplo: ven a nuestras tiendas e desfrutas de nuestras ventajas. Tá certo? Então, o modo publicitário, esse uso daí está mais relacionado a isso. Por quê? Porque o modo publicitário ele vai estar relacionado àquela função. Essa é uma das principais funções deles. É trazer o público para a compra do seu produto. Mostrar às pessoas que aquilo é melhor. Aquilo deve ser comprado. Então, querendo ou não, tem uma função de ordem. E conceder permisso. Puedo passar? Sim. Passa. Passa. Então, conceder permissões também está relacionado ao modo imperativo. Você permitir alguém fazer alguma coisa, sempre essas permissões, elas vão estar relacionadas com algumas perguntas, tá? E aqui, como eu já falei para vocês, existem dois modos, né? Dois modos do imperativo. Dois modos não, duas classificações. Primeiro, o modo afirmativo, tá certo? É o afirmativo. Aqui eu coloquei que é o básico. Aqui é aquele que a gente mais encontra, tá certo? Coloquei 3 aí, verbos em primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Só para a gente fazer essa relação. Hablar, aprender, escrever. Tu, vosotros, usted e ustedes. Porque só estão esses 4 pronomes pessoais aí. Fazendo uma revisão, no modo imperativo, a gente não encontra os 6, certo? Os 6 pronomes pessoais. Primeiro porque o yo não existe no modo imperativo. A gente não vai encontrar ele em forma nenhuma, né? Ele não tem dentro do modo imperativo, nem no afirmativo, nem no negativo. Porque não tem como a gente conceder permissões para nós mesmos. Segundo, o nosotros não está aí. Por quê? Nosotros ele vai ser conjugado com o presente do subjuntivo. Então, ele não tem conjugação para ele. Então, tu habla, vosotros hablad. Ustedes, usted hable, ustedes
hablen. Tá vendo? Então, essa daí é a conjugação do modo afirmativo para esses 4 pronomes pessoais. Segunda pessoa, singular e plural. E terceira pessoa, singular e plural. E do mesmo jeito, aprender e escrever. Tu aprende, vosotros aprended. Usted aprenda, ustedes aprendam. Só um pontozinho aí que a gente tem que relacionar um pouco, é que dos verbos de segunda e de terceira conjugação, aqueles em que a terminação dele muda é apenas as terminações da segunda pessoa do plural, ou seja, vosotros, como a gente pode ver aí, vosotros aprended, vosotros escreved, tá? Os outros continua a mesma terminação, tanto para a segunda como para a terceira pessoa primeira conjugação e segunda conjugação, desculpa, tá? Então, a gente viu o modo afirmativo, existe também o modo negativo. E um dos pontos principais, que é uma regra geral que a gente sempre vai encontrar nas conjugações de modo imperativo, eles são verbos conjugados, porém, eles têm suas terminações próprias, porém, uma das características principais é a presença do no, antes do verbo, já para mostrar essa negação, porque esse modo negativo, ele tem essa característica, ele está negando alguma coisa. Então, no hables, no aprendas, no escribas, né? No hableis, no aprendais, no escribais. Então, todos os verbos que são conjugados no modo imperativo, eles necessariamente precisam vir com esse que antecede, né? Essa negação que antecede, que é classificada por esse no. E eles também, no modo negativo, eles têm suas terminações específicas. Então, esse modo afirmativo e esse modo negativo que a gente viu até agora, eles são do modo dos verbos regulares, ou seja, aqueles verbos em que o radical ele não sofre alteração. Já os verbos irregulares, no modo imperativo, a gente tem que lembrar um pouco disso. No modo dos verbos irregulares, só existem esses verbos que estão aí, tá? Só existem esses verbos, não existe mais que esses. Dentro da linha de verbos, da quantidade de verbos que a gente encontra nas nossas línguas, tanto no português como no espanhol, existe uma grande, né? Muitos verbos, tanto regulares como irregulares. Porém, para o modo imperativo, só existem esses. Hacer, ser, poner, tener, ir, decir e venir. Tá? E esses verbos no modo irregular, tá? Esses verbos no modo irregular, eles só vão ter 2 conjugações, né? Para os pronomes pessoais, tu e vosotros, apenas. Tá certo? Somente esses 2. Não existe outros. Para os outros, no modo dos verbos irregulares, todos os outros vão estar relacionados ao presente do subjuntivo. Para os verbos irregulares. Então, só relembrando. Todos os verbos irregulares no modo indicativo, que são apenas esses 7, eles só vão ter conjugação para os pronomes pessoais de segunda pessoa, do singular e do plural. Tá certo? Então, tu has, vosotros haga, tu se, vosotros sea, e assim por diante nos demais. Tá certo? Então, essas são as especificações. Só que esses verbos que estão aí são para os modos afirmativos. Para o modo negativo, certo? Eles vão ter a mesma raiz. No haga, no hagas, no hagais e no hagan. Isso dentro do verbo hacer. Tá? Entendido? Então, como eu falei para vocês que a gente ia ver o modo imperativo de uma forma mais prática, né? Uma forma mais usual, em quando a gente pode usar ela, aqui tem um exemplo
É uma receita, paella valenciana. Ela é uma comida espanhola, uma comida típica de Valência, que é um estado lá da Espanha. Então, eles têm como tradição essa receita. Então, a gente vai ver, ela vai conhecer um pouquinho da receita, e essa receita ela vai estar principalmente relacionada à nossa atividade de hoje. Então, prestem bastante atenção o que é que eu vou fazer aqui hoje, para vocês terem como exemplo. Primeiro, os ingredientes, tá certo? 500 gramas de arroz, 500 gramas de pollo, 500 gramas de conejo, 500 gramas de judías planas, 500 gramas de garrafón, 1 ou 2 tomates, certo? Aqui está toda a receita, os ingredientes. E depois, o modo de preparo. Então, dentro desse modo de preparo, é que a gente encontra os verbos no modo imperativo. Então, são todos esses que estão de amarelo. Tracea, apártala, rala, vierte, pon, comprueba, agrega, cocina, deixa e coloca. Então, todos esses verbos, né, são instruções. Aqui eles estão dando instruções, eles estão fazendo essa relação. Por quê? Porque está sendo o modo de preparo que você vai seguir. Então, conforme os ingredientes que são apresentados, esses ingredientes por si só você não vai colocar todos de uma vez e vai sair a receita. Não. Você tem que seguir umas determinadas instruções, seguir uma determinada ordem. Então, essas instruções elas vão estar relacionadas a isso, a ordens que uma necessita da outra. Você não vai poder pular dessa parte. Tracea el conejo en el pollo sin piel, sazona y dora la carne en una paella com um buen chazo de aceite de oliva. E vai pular logo para deixa repousar 5 a 8 minutos. Não, você vai seguir as instruções como elas são apresentadas, tá certo? Então, essa é a função das instruções do modo imperativo, é que você siga determinadas regras, determinadas instruções, conforme um cronograma apresentado. E dentro dessa receita que eu trouxe para vocês, vem a nossa atividade, tá certo? Essa nossa atividade ela vai ser de uma forma prática, né? Como eu coloquei aí, a nossa atividade valendo metade da nota do segundo bimestre. Então, esse bimestre, a gente vai ter essa atividade, que é uma atividade prática, e a gente vai ter as outras atividades que foram passadas durante todo o bimestre. Tá certo? Então, nessa atividade, o que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ter que seguir essa sequência que eu vou apresentar para vocês. Escolha uma receita utilizando alimentos reaproveitados. Por que alimentos reaproveitados? Essa semana a gente está dando início a algumas atividades relacionadas ao meio ambiente, tá certo? Ao meio ambiente, à preservação, à reciclagem, essa parte de reaproveitação, esse reaproveitamento. Depois, tá certo? Depois você vai precisar traduzir essa receita para o espanhol, porém, certo? Porém, se você não tiver escolhido uma receita já em espanhol, se você já tiver escolhido uma receita que já esteja em espanhol, beleza, tá? Não precisa mais fazer essa tradução. Agora, por exemplo, se você quiser fazer um brigadeiro, né? Um brigadeiro de casca de banana. Vamos dar um exemplo. E você não encontra a receita em espanhol, então você vai ter que fazer a tradução dessa receita. Em seguida, você vai fazer um vídeo. Como é que você vai fazer esse vídeo? Você desenvolvendo essa receita que você se propôs, essa receita que você escolheu. Certo? Lembrando, com alimentos reaproveitados. Casca de laranja, casca de banana e assim por diante. Vocês podem ficarem à vontade com relação a isso. E, depois de ter feito, escolher a receita, né? Se precisar traduzir ela para o espanhol, fazer um vídeo desenvolvendo essa receita, vocês vão ter o prazo de me entregá-la até o dia 10 de junho, tá certo? Ou seja, na semana, praticamente que a gente está quase concluindo ali
as notas do segundo bimestre, tá? Então, vocês vão ter esse tempo para escolher, para desenvolver essa atividade. Então, vocês não podem deixá-la acumular. Ou seja, porque ela vale metade da nota. E como é uma atividade, não vai ter como repor ela se vocês deixarem acumular, tá certo? Ou deixarem de fazê-la. Então, qualquer dúvida, só mandar mensagem, tá certo? Que a gente tira essa dúvida, ou então quem for lá na escola pode perguntar que a gente conversa melhor, ok? Combinado? Então, hasta luego e hasta la próxima semana.